Vamos orar então? Oremos. Pai, nós te louvamos por sua bondade e graça, te bendizemos por esta noite, por esse tempo aqui reunidos, pela tua presença. Pedimos a ti a tua bênção, a tua direção, que o Senhor nos instrua, que o Senhor nos guie, que o Senhor nos auxilie, ó Pai. Que o teu Espírito abra o entendimento dos teus filhos, que o Senhor possa trazer discernimento espiritual, luz, compreensão da tua palavra. É o que eu te peço, Senhor, sobre a vida do teu povo, em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje nós vamos começar o tema da aula de hoje, é uma introdução ao Pentateuco. Na aula passada, eu fiz uma introdução ao Antigo Testamento, Fiz uma introdução ao texto do Antigo Testamento, explicando um pouquinho como se dividia os livros. Eu gravei também a aula, eu vou repostar para vocês. Depois você me passa o seu número de zap para eu te incluir no grupo, Aí eu remando lá, ou mando pessoalmente para vocês, E mando no grupo a aula de hoje. Eu falei sobre a divisão, como os livros eram divididos, era uma conversa inicial. Hoje eu quero começar a falar um pouquinho sobre o Pentateuco. Na aula passada nós vimos que o Antigo Testamento ele se divide em 4 partes, Vou recapitular rapidamente. As 4 partes do Antigo Testamento, e sempre eu vou usar esse AT aqui para Antigo Testamento e NT para Novo, tá, gente? Já para a gente fixar. As 4 partes do Novo Testamento, do Antigo Testamento, perdão, o Antigo Testamento ele está dividido em livros da lei, está dividido depois em livros históricos, depois ele está dividido em livros poéticos e de sabedoria, e a última seção da Bíblia é a seção que nós chamamos de profetas. A última seção são os profetas, onde você tem os profetas maiores e os menores. Então essa é a divisão básica da nossa Bíblia. Quais são os livros da lei? Os livros da lei são os livros que vai de Gênesis até Deuteronômio. Então, Gênesis a Deuteronômio são 5 livros. E é exatamente porque são 5 livros, recebeu o nome grego de Pentateuco, que é 5 livros, ou 5 rolos, 5 rolos de livros. Depois nós temos os livros históricos, que vai de Josué até o livro de Esther, até o livro de Esther. Depois nós temos os livros poéticos de sabedoria, que vai de Jó até o Cântico dos Cânticos. Depois nós temos os profetas maiores, que vai de Isaías até o livro de Daniel. E depois nós temos os menores, que vai de Oséias até o livro de Malaquias. Ao todo, na nossa Bíblia, são 39 livros que compõem o Antigo Testamento. Entendeu? Então hoje, basicamente, como a gente vai começar o livro de Gênesis, já na próxima semana, eu vou fazer uma introdução. Isso aqui eu falei na primeira aula, na introdução ao Antigo Testamento. Hoje, que nós vamos ver um pouquinho sobre o Pentateuco, eu vou especificamente falar um pouquinho sobre esse arranjo aqui, o arranjo desses 5 livros, que é o livro de Gênesis, de Êxodo, de Levítico, de Números e de Deuteronômio. Esses 5 livros que na Bíblia hebraica é chamado de Torá, que nós chamamos de livros da lei, mas na verdade essa palavra Torá, ela significa instrução. Instrução, ou seja, instrução ou ensino.
Está aberto ali, né? Então, basicamente é isso. Isso aqui foi a aula passada, tá? Aí eu expliquei a única diferença, que na aula passada eu expliquei o quê? Cada período, como cada período ele se desenvolve. O que acontece? Eu fiz meio que um panorama, contei um pouco da história de Israel no Antigo Testamento. Esse foi o meu ponto de partida. Paz, boa noite. Entendeu? É isso, basicamente isso. Então, nós vamos. A proposta do curso é dentro de um ano, mas a gente consegue. Isaías até Daniel. Eu só estou recapitulando aqui a aula passada, porque chegou mais 2 novos alunos, então estamos só fazendo um apanhado e já vão entrar no tema de hoje. Isaías a Daniel são os profetas maiores, e aqui Oséias a Malaquias. Qual foi a sugestão que eu dei na aula passada? Principalmente para quem está começando a estudar a Bíblia. Eu dei uma recomendação, não sei se eu falei isso no curso que eu te dei, irmão Ricardo, mas a gente pegar, acho que eu não falei não. O assunto era outro. Mas a gente pegar o índice da nossa Bíblia, deixa eu ver aqui, isso aqui é uma Bíblia estudo. Só tem um índice aqui, cadê? Aqui, a gente pegar esse índice e a gente fazer essa divisão, sabe? Dividir, pegar os 5 primeiros livros aqui, fazer uma marcação, escrever lei, depois pegar de Josué até o livro de Esther, escrever históricos, ou faz aqui, ou usa uma parte, escreve isso na própria Bíblia, é muito importante. O Sabedoria, né, de Joachim Thales, eu fiz basicamente isso quando eu comecei a estudar a Bíblia. Eu marquei na minha própria Bíblia as divisões. Por quê? Porque não só me ajudou a ficar memorizando, né, os livros, mas me ajudou também a ter uma visão da divisão. Por quê? Porque conforme o livro ele está dividido, os assuntos eles estão sendo inseridos, entendeu? Por exemplo, os livros da lei, eles têm um assunto específico que é tratar sobre a lei que Deus deu para a comunidade de Israel, entendeu? Você pega os livros históricos têm essa proposta de contar a história de Israel. Você pega os livros poéticos de sabedoria. Nos livros poéticos de sabedoria, ele faz uma releitura dos históricos e da lei, basicamente, só que de uma forma poética. Depois você tem o que? A profecia, o ministério dos profetas, entendeu? Então, você vai ver que... Lembra que a gente estudou gêneros literários? Os gêneros literários estão aqui. Dentro dos livros da lei, você vai encontrar aquelas literaturas de códigos de leis. Dentro dos livros históricos, narrativas, né? Aqui também você vai encontrar muita narrativa, que é contar histórias. Dentro dos poetas de sabedoria, poesia mesmo, aquele gênero que eu falei, até gravei vídeo sobre isso. E os profetas, gênero profético. Então, a divisão, ela é importante porque ela faz a gente lembrar o tipo de literatura que a gente tem aqui. Ok? Vocês não precisam copiar não, eu vou apagar, que eu estou só recapitulando. A gente vai entrar nesse assunto agora. Pode apagar? Fechou. Então, agora sim, nós vamos para o assunto de hoje. Pegar minha colinha aqui, que eu não lembro de todos os assuntos. Mas vamos lá. Ó. O que nós vamos começar a tratar hoje, né? Sobre o Pentateuco. Primeiro explicar esse conceito de novo, né? Pentateuco. Esse termo aqui, essa palavra, é uma palavra grega, tá? Esse termo aqui, ele foi usado mais ou menos por volta do século 2, 3. Penta vem de 5, penta igual a 5, e teu significa
significa estojo. Pode significar também a ideia de rolos, né? De rolos ou livros. Então a ideia de Pentateuco é 5 livros. São 5 livros, 5 textos, os 5 rolos. Pode ser o termo que você quiser usar. Ele só está fazendo menção ao quê? Aos 5 livros que compõem os livros da lei. Quais são esses livros? Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Por isso tem de 5, ok? Para o judeu chama isso aqui de Torá, ok? Ou livro da lei. Embora a palavra Torá não signifique exatamente lei, a palavra Torá, a melhor tradução para Torá é instrução. Torá é instrução. Mas são os livros da lei, tá? Então, esses 5 livros, eles são, para o judeu, a alma do judaísmo, a alma da fé bíblica, a alma da fé judaica, tá? Então, a gente vai entender que a gente vai tratar daqui para frente, a nossa primeira sessão que nós vamos trabalhar daqui para frente, é essa obra aqui, que é uma obra em 5 volumes, ok? Esse termo Pentateuco, ele é conhecido desde o 3º século depois de Cristo, ou seja, muito provavelmente esse nome foi dado pelos pais da igreja, entendeu? Os pais da igreja, os primeiros teólogos, os sucessores dos apóstolos, que deram esse nome, usaram essa conotação de Pentateuco, exatamente para falar dessa obra que está dividido em 5 volumes. Lembrando que essa maneira de falar Pentateuco, ou livros da lei, ela é dos cristãos. O judeu nunca se menciona, nunca se refere a esses livros. Eu podia ter trazido a minha, até esqueci em casa. Eu tenho a Torá hebraica. O judeu sempre menciona esse livro como Torá, como o livro da lei, como a essência do nosso povo. Ô glória, hoje tem um café aí. Irmãs, depois você arruma uns copos. E aí, aqui, basicamente, para a comunidade de Israel, é a seção mais importante da Bíblia. Preciso relembrar vocês um fato. Nós estamos estudando o Antigo Testamento, e o Antigo Testamento é a Bíblia do povo judeu, é a Bíblia da comunidade de Israel. Ele foi um texto dado para eles, e nós herdamos esse texto. Nós herdamos. Mas o texto do Antigo Testamento não é para a igreja, é para o povo de Israel. E por isso que a igreja tem grandes desafios no estudo e na interpretação do texto, ok? Agora os copos estão ali, se você quiser, pode, mesmo no meio da aula, pode sair ali, se bater o sono, cansaço, pegar o café, que aqui o assunto vai ser extenso. Entendeu? Então, assim, os judeus é a Bíblia da comunidade de Israel, e eles dividem ela em ordem de importância para eles, e a Torá é o mais importante. Por que a Torá é o mais importante? Porque Deus se revelou nela, porque Deus deu a lei. A lei, a grande questão aqui é que eles receberam a lei, que é o código de conduta do povo de Israel. Entendeu? Eu diria que é a Constituição, mais do que um código, mais do que assim, porque quando você fala código, nós temos código de trânsito, nós temos códigos de lei do consumidor, código civil, código penal. A lei engloba vários códigos. Então, quando você tem vários códigos juntos, você tem o quê? Você tem uma Constituição. Então, a lei é a Constituição do Estado de Israel. A Torá é a Constituição.
Ali tem leis, você vai ver, leis cerimoniais, leis higiênicas, leis de saneamento básico, leis civis, leis de terra, leis de propriedade, inúmeras leis, inúmeros códigos. Então é a Constituição do Estado de Israel bíblico. Aí você vai me perguntar, Israel hoje se utiliza da Torá? Não, porque o Estado de Israel hoje, ele é um Estado secular. Vale lembrar que dentro do Estado de Israel, você tem o Estado de Israel e você tem a Palestina. E a Palestina é um Estado independente, embora não seja reconhecido, né? Na verdade, a Palestina luta pela sua independência. E tem todo um conflito por causa disso, entendeu? Pela luta da independência, tanto que nos anos 80, 90 aparece a OLP, Organização para a Libertação da Palestina, que os judeus consideram até hoje como uma organização, como é que eu vou dizer, terrorista, entendeu? Depois a OLP se dissolveu e, querendo ou não, se tornou integrou parte do Hamas e de outras organizações, entendeu? Então existe você tem de um lado a Palestina lutando por uma independência, você tem Israel que hoje, com o tipo de Estado que eles têm, aprovam isso, porém, o que impede muitas vezes esse avanço da Palestina é exatamente por abrigar na Palestina muitos grupos terroristas, porque os grupos terroristas eles não querem só a libertação da Palestina. Os grupos terroristas, na verdade, têm um viés religioso por trás, entendeu? Que é o viés do extremismo do islamismo. Por que eu falo do extremismo do islamismo? Porque nem todos os islâmicos saem por aí jogando bomba em cima dos outros, entendeu? Não é assim, gente. Pelo amor de Deus, não é assim. Os islâmicos não são assim, entendeu? A religião muçulmana, ela tem valores e princípios éticos como o judaísmo, como o cristianismo. Agora, em todo lado tem o quê? Gente doida. Tem gente doida no cristianismo? Tem. Tem gente doida no judaísmo? Tem. Tem gente doida no islamismo? Tem também, entendeu? Em toda religião tem extremos, tem todos os grupos, né? Grupos políticos têm extremistas. E o problema são esses extremistas, que, na verdade, o grande problema ali na Palestina é que eles querem dominar toda aquela área. E isso aí, é de milênios essa guerra, entendeu? Mas, por isso, né, por ser um Estado secular, por Israel ser um Estado secular, não usa mais a Torá como Constituição. Agora, a grande luta também dos judeus, principalmente dos judeus ortodoxos, é a esperança messiânica que eles têm de quando o Messias aparecer, quando o Messias voltar, ele vai restaurar Israel para a lei, para a Torá novamente. Então a Torá ela não vai governar, e aí essas daí são as crenças teológicas do judaísmo, né? Quando o Messias chegar, quando chegar a era do reino de Deus, do reino messiânico, a Torá não será mais o código de conduta só de Israel, mas será de todo o mundo, entendeu? E aí eles falam isso com base nos profetas e tudo mais, né? São interpretações, como eu estou dizendo, judaicas. Os cristãos fazem interpretações diferentes, né? Porque aqui a gente está falando já de uma coisa que nós cristãos chamamos de escatologia. Nós fazemos interpretações diferentes dos judeus. Mas os judeus eles têm essa visão, que ela é uma visão até mais simples de entender. Eles entendem que num determinado momento da história, no final dos tempos, vai aparecer o Messias, que será o rei ungido. Ele vai exercer um governo de paz, ele vai estabelecer a paz entre todos os povos. E aí o templo será restaurado. Na verdade o templo já estará pronto, né? Por isso que também há todo um movimento em Israel para reconstruir o templo, para que possa novamente começar o sistema de sacrifício igual era aqui na lei. Ali em Jerusalém, na verdade onde era o antigo templo. Exato. Na verdade, o que você tem em Jerusalém? Qual é o grande desafio hoje em Jerusalém? Você tem uma parte de Jerusalém, ela pertence aos judeus, mas a outra parte é islâmica. E exatamente foi construída um templo, uma mesquita muçulmana, exatamente num dos lugares ainda onde é o templo. Então, imagine, Israel é mais ou menos assim.
é um monte de escavações. O mundo antigo era assim, né? Uma cidade era destruída, você construiu a nova cidade por cima da destruída. E assim sucessivamente. Então hoje em dia tem uma mesquita islâmica aonde onde foi o templo. E a grande briga é como é que nós vamos reconstruir o templo se teria que derrubar a mesquita. Tem que fazer o acordo do pai para ele ser construído, não é necessidade. Sim. Hoje não tem como você gerar uma guerra. Imagina você destruiu isso aqui. E aqui também é um tratado da ONU, mais do que tudo, né? Tem um acordo da ONU. Então o que Israel tenta fazer? Ele tenta negociar. Muitas vezes Israel já tentou negociar o quê? A libertação da Palestina e a criação da Palestina como um Estado independente, recebendo em troca o quê? Essa parte aqui, podendo remover a mesquita daqui para levantar o templo. Mas, gente, basicamente só não tem um templo, mas tudo está pronto. Tudo está pronto. Para você ter ideia, já encontraram as famílias levíticas, quem são os descendentes de Levi no mundo. Na verdade, hoje, eu não sei se vocês sabem disso. Vocês falam, o pessoal quando fala de tecnologia pensa que Estados Unidos já foi, nos anos 70, foi um berço tecnológico, hoje não é tanto mais. Hoje quando a gente pensa em tecnologia, a cabeça vai na China, né? Tudo basicamente vem lá da China. Mas na verdade não. O país mais tecnológico do mundo é Israel. Sabe o Waze aí que vocês usam aí para se guiar aí? Criação de Israel. Sabe o pendrive que vocês usaram por um bom tempo e ainda talvez usem? Foi criado em Israel, entendeu? Tanto que o sistema deles antivírus são os melhores do mundo. São. O Iron Dome. Isso, exatamente. O domo ele capta, né, sinais infravermelhos, né? Como hoje você tem essas lâmpadas que acendem com presença, eles têm detectores. Então assim, até mesmo em pesquisas médicas, entendeu? Pesquisas médicas eles estão à frente. Israel é um berço de tecnologia, gente. É um berço de tecnologia. Então, para você ter ideia, foi os judeus que aceleraram esse processo, por exemplo, do exame de DNA. Entendeu? Por quê? Porque sempre foi muito importante para o judeu descobrir de onde ele era, de que linhagem ele era. Logicamente que hoje no mundo só existe descendente de 3 tribos no mundo. Ou o pessoal é da tribo de Judá, descendente da tribo de Judá, ou da tribo de Benjamim, ou da tribo de Levi, que foram as únicas tribos que foram preservadas no cativeiro babilônico, que nós vamos estudar mais lá na frente, né? Nós vamos chegar nesse assunto ainda. Então o cara, ou ele é um judeu dessa tribo, ou um judeu daqui, ou um judeu daqui. Os judeus que são descendentes da tribo de Levi e resolveram, um outro fato também, né? Se você descobre que você tem ancestralidade judaica, você pode pedir uma coisa chamada aliá, tá? O que vem a ser a aliá? A aliá é o seu retorno para Israel. Você pode, se você conseguir comprovar genealogicamente, né, por árvore genealógica, que você tem ancestralidade judaica, você pode pedir. Você não precisa se tornar judeu assim, se converter ao judaísmo, tá? Não é uma questão de religião, é uma questão mesmo de nacionalidade. Você pode fazer aliá e morar em Israel, entendeu? Viver lá. Então é isso. Os que já se descobriram como descendentes de Levi e já estão ali em Israel, já estão se preparando, estudando para entender todo o sistema de sacrifícios em Levítico, porque ele é extremamente complexo. Eu nem vou conseguir, quando a gente chegar em Levítico, ficar falando a fundo disso, porque é complicado. Para a nossa cabeça será complicado, entendeu? Por exemplo, aquele ritual da novilha é verídico, esse ritual, ou é só eles falam que é um ritual para ser feito, para ser construído no terceiro tempo? Sim, a novilha vermelha ela era usada. Nós vamos ver isso nos textos, entendeu? Só que essa novilha ela existia naquele tempo e não existe mais. E aí você pode ver que hoje, com cruzamento, com questões de DNA, estão se tentando, com tecnologia, estão se reproduzindo isso, entendeu? Então você tem realidades muito interessantes, muito complexas por sinal. Ok, alguma dúvida até aqui? Então vamos dar continuidade falando aqui sobre o Pentateuco. Então, o que nós vamos ver aqui?
que esses livros, na Bíblia, você vai ver uma referência muito grande a essa palavra aqui, ó, principalmente no Novo Testamento, no Antigo Testamento, os livros da lei. Ok? Quando você ler isso, automaticamente você vai pensar, você deve pensar hoje nesses livros aqui. Quando Jesus fala, ó, na lei de Moisés estava escrito, ou Moisés disse, normalmente a gente é remetido aonde? A esses 5 livros, ok? Então, vamos ver algumas referências aqui dessa palavra livro da lei. Alguém abre em 2º livro dos Reis, 2 Reis 22, verso 8 e 11. Outra pessoa abre em 2 Crônicas 17, verso 9. Ok? E mais um abre em 2 Reis, deixa eu ver aqui, 2 Reis 21, 8. Aqui o termo vai aparecer como lei. Quem achou 2 Reis 22, capítulo 22, verso 8 e 11? Não achei nenhuma coisa. Ok. 11, 22, 8 e 11. Isso. Então disse o sumo sacerdote Uquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Uquias deu o livro a Safã e ele o leu. Pode ler o 11 agora, pode saltar para o 11. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Ok, então você viu menção ao livro da lei. Ok? Então esse termo, ele aparece nesse texto. Quem lê 2 Crônicas 17, 9? E ensinaram em Judá e tinham consigo o livro da lei do Senhor. E rodearam todas as cidades de Judá e ensinaram entre o povo. Ok, livro da lei. Quem lê 2 Reis 21, 8? 28. Isso. E mais não farei volver de Israel desde a terra que tenho dado a seus pais, contanto somente que tenha cuidado de fazer conforme tudo que lhe tenho ordenado e conforme todas as leis de Moisés, meu servo, lhe ordenou. Então aqui o termo que aparece é lei de Moisés. Ok? Então essas são referências à lei. Tá? Agora, qual a nossa grande questão e a nossa grande pergunta? Será que quando eles falavam livro da lei, eles lá falavam livro da lei, estava se referindo aos 5 livros? Hoje, quando nós lemos, e aí é a grande questão, uma coisa é a nossa leitura, como nós estamos lendo, e uma coisa, o sentido, uma outra coisa, o sentido que tinha. Para nós hoje, quando nós pensamos em livros da lei, nós já pensamos no conjunto dos 5 livros, ok? Se eu falar para vocês, ó, semana que vem eu quero um trabalho sobre os livros da lei, então você já vai pensar, o trabalho vai girar, não precisa ficar assustado não, calma. O trabalho vai girar em torno dos 5. O irmão Ricardo está vindo do curso de pregação, e aí ele sofreu demais, porque lá eu pedia trabalho, toda aula vinha no final um trabalho, terminava a aula um trabalho, terminava a aula um trabalho, eu ficava oprimindo os meus alunos lá. Entendeu? Então eu falei a palavra trabalho, ó, já regalou o olho, mas calma, ainda não é o momento, não estou dizendo que não virá, mas ainda não é o momento. Então, se eu falar, eu quero um trabalho sobre os livros da lei, você vai pensar em quê? No conjunto aqui. Ou ele vai querer alguma coisa em Gênesis, ou Êxodo, Levítico, Número ou Deuteronômio. Só que para essa galera aqui que você leu aqui, ó, nesses textos, será que livros da lei para eles é o mesmo que é para nós? Muitos historiadores, não poucos, acreditam que quando eles fazem referência a livro da lei, eles estão se referindo a um pedaço que se encontra em Deuteronômio, no capítulo 5, aliás, do capítulo 5 até o capítulo 26.
Alguns outros defendem que pode ser um material até um pouco mais extenso, né? Então, vou ser mais preciso aqui, ó, de 5:1 até o capítulo 26, verso 19. Para eles, muitos historiadores, muitos estudiosos, muitos pesquisadores acreditam que isso aqui quando eles se referiam sobre livro da lei, estava se falando de um trecho, na verdade, de um trecho de Deuteronômio, entendeu? E Deuteronômio tem pelo menos, vamos ver aqui, quantos capítulos tem Deuteronômio? Deuteronômio tem 34 capítulos, ok? E ele está falando de uma porção de Deuteronômio. Por quê? Vamos pensar algo aqui. Esses livros que nós lemos, você pode ver que quando vocês leram 2 Reis, 2 Crônicas, nessas passagens, quem estava em posse desses livros da lei? Vocês conseguiram perceber no texto? Quem é que estava em posse? Não estava na mão de qualquer um. Hã? Não. Quem é que tinha uma função de ensinar a lei? Anterior, um pouquinho mais, sacerdotes, entendeu? Então estava na mão de um grupo específico. No judaísmo do primeiro tempo, porque todos esses textos aqui nós estamos falando do judaísmo do primeiro tempo, o escriba ele ainda não existia oficialmente, né? O escriba oficial ele nasce no judaísmo do segundo tempo. Na verdade ele nasce no cativeiro, né? No cativeiro que se desenvolve o ofício do escriba, assim, que se torna, né, oficial. Lógico, existiam já copistas, sempre houve esse trabalho de fazer cópias, e sempre as cópias estavam nas mãos dos sacerdotes. Tanto que Esdras é chamado de quê? De escriba, né? Mas Esdras é o quê? Um sacerdote, ele é de uma família sacerdotal. Ele é da tribo de Levi, entendeu? Então, você pode ver o que acontece. Porque quando eles mencionam o livro da lei, muitos historiadores, muitos teólogos, muitos estudiosos defendem esse pedaço aqui. Porque aqui, você começa aqui com os 10 mandamentos, aquilo que nós chamamos de 10 mandamentos. Depois, quando a gente chegar, você vai descobrir que não tem 10 mandamentos aqui, tem mais, entendeu? Mas você vai dos 10 mandamentos até o final, até a questão das bênçãos e maldições aqui, que são proferidas. Entendeu? Aqui você tem uma síntese de todo o restante. Por isso o livro chama Deuteronômio. Deuteronômio significa segunda lei, né? Deutero 2, ou segundo, nomos lei. Então é uma repetição da lei. Então tudo aquilo que você vê em Êxodo, partes de Êxodo, de Levítico e de Números, está nesse trecho aqui. Então, quando os sacerdotes muito provavelmente falavam do livro da lei, era um pedaço de rolo, era um rolo que continha esse pedaço de Deuteronômio. Para eles era isso. Diferente para Jesus. Quando Jesus no Novo Testamento fala de livro da lei, ele já está falando disso aqui, ó. Como nós já entendemos. De Gênesis a Deuteronômio. Por quê? Porque nesses dias, primeiro, você não tinha... não se tinha posse desses livros. Esses livros não estavam nas mãos. Nos dias de Davi, não tinha esses 5 livros em algum lugar. Não tinha, gente. Vale lembrar que eu falei na aula passada, que nós temos um processo chamado de tradição oral, que ele está muito presente dentro do Antigo Testamento. Então, as coisas eram contadas. É mais ou menos assim. Imagine que vocês vêm aqui, eu prego, faço uma exposição da Bíblia, e aí vocês têm a responsabilidade de ir para a casa de vocês e contar para os familiares, contar para aquele que não foi para a igreja como foi a mensagem. Aí que está uma grande questão. Se você tiver uma ótima memória, se você escreveu e anotou, você vai contar, entendeu? Pode ser que você perca uma informaçãozinha ali, outra cá, tudo bem. Mas a essência, o cerne da mensagem, você vai lembrar, você vai transmitir. Então imagine isso sendo cuidadosamente transmitido e copiado, mas isso ainda não estava juntado num lugar só. Você precisa pensar que rolos
Formar um rolo de papiro era um trabalho complexo. O papiro ele é tirado do junco, de uma espécie de algo parecido com bambu, entendeu? E aí ele é cortado, ele é colocado para secar, entendeu? Ele é aberto. Era todo um processo caro, longo. Ele era escrito, ele era grafado, entendeu? No início com uma espécie de uma faquinha, de algo de ferro, com uma tinta que era extraída de ostras, entendeu? Então era todo um processo complicado para você escrever um texto. Não é como hoje, você tem caderno. Hoje a gente até caderno, fala de caderno é coisa do passado. Eu estou aqui com todo o meu está aqui, na minha mão. Entendeu? O caderno ficou até para o passado. Então, mas é diferente. É por isso que estudar a Bíblia é o grande cuidado que a gente precisa ter quando a gente estuda a Bíblia. Às vezes a gente olha para um texto da Bíblia, a gente quer olhar com os nossos olhos de hoje, sabe? Aí eu vi aquela passagem, eu estou pensando nisso hoje, como se fosse hoje. E o primeiro olhar que eu tenho que fazer para o texto da Bíblia não é pensar como se fosse hoje. Eu tenho que fazer uma viagem no tempo, eu tenho que sair daqui, eu tenho que sair daqui de 2024 e voltar aqui, para 1000 antes de Cristo, se for o Antigo Testamento, 1500 antes de Cristo, 2000 antes de Cristo, ou seja, já dá 4000 anos de distância. Tentar entender a partir dessa perspectiva, a partir desse olhar, porque se eu tentar pensar hoje, não vai ficar muito claro na cabeça, entendeu? Não fica. Então eu tenho que tentar, por isso eu sempre falo, no estudo da Bíblia, no decorrer do tempo, é importante nós adquirirmos bons materiais de pesquisa. Eu sempre vou frisar isso. Adquirir um bom dicionário bíblico, adquirir um bom comentário bíblico. Por quê? Porque ele vai te ajudar, principalmente se você pegar um dicionário bíblico ilustrado. Tem um da Vida Nova chamado Novo Dicionário Ilustrado da Bíblia. Ele é dessa grossura assim. Mas ele é muito belo, sabe? Ele é um papel já colorido, né? Então, quando ele te mostra uma imagem, aquela imagem já está em cores ali, muito bem definida. É um excelente material, tanto para você entender como era de repente uma imagem, entendeu? É que eu estou sem computador, senão eu ia trazer isso daí em slides e ia jogar aqui no Data Show, entendeu? Mas eu estou sem meu notebook já era. Mas é importante você, por exemplo, ter uma ideia de como era os deuses, os Baals que as pessoas adoravam, as estatuetas, entendeu? Então esses dicionários ilustrados, eles mostram isso. Mostram. Eu vou ver se eu acho algum documentário sobre isso. Porém, tem gente que tem eu não tenho, eu gosto muito do trabalho dele e recomendo. Se você puder assistir os vídeos do Dr. Rodrigo Silva, ele tem um canal dele no YouTube. Ele é um arqueólogo, ele é doutor em arqueologia. E eu esqueci o nome do programa. Acho que é Evidências. Evidências é o nome do programa dele. Passa também na TV, no canal da Adventista, que agora eu esqueci. É TV Novo Tempo, eu acho. Na TV Novo Tempo, acho que pega no HF. Eu sou da época do HF, nem sei se isso existe ainda, entendeu? Mas na TV Novo Tempo passa esse programa. Só que você pode ver no YouTube, que você já acessa direto, né? E aí o Rodrigo Silva, ele, como arqueólogo, ele mostra, entendeu? Essas imagens arqueológicas desses períodos da Bíblia. É bom para que você possa fazer essa viagem no tempo, para que você possa pensar a partir daquela realidade, entendeu? Eu não vou falar muito de filmes bíblicos, porque tem uns que são uma negação, cara. Tem uns que quebram com a história. Mas eu vou falar de uma coisa até interessante. Eu vi algumas dessas novelas bíblicas da Record. Questões culturais, eles fizeram uma aproximação muito boa, tá? Então é válido assistir para que você veja questões culturais
históricas. É válido por isso. As histórias em si, elas estão romanceadas, elas estão adaptadas para ser uma novela. Senão, tem muito texto na Bíblia que, desculpa falar, mas ele fica meio sem sentido, entendeu? Por que eu já falei isso? Lembra que eu falei para vocês? Tem uma tradição oral que completa ele. Tem partes da Bíblia que ela foi escrita e tem partes que elas são interpretadas pela tradição oral. Então, se você só segue o texto, algumas coisas ficam alguns buracos que você não consegue entender. Então, o que eles fizeram na novela? Eles pegaram esses buracos e completaram com um texto que a gente chama de texto adaptado, que é um texto para novela. É um texto romanceado para poder, entendeu? Ser compreensível. Se você entender isso, está válido. Mas em questões culturais é muito importante para você ter uma noção, entendeu? De como é a cultura. Você tem que fazer essa viagem. Você precisa fazer essa viagem no tempo para entender a Bíblia. Do contrário, se você tiver dinheiro também, faz uma viagem para Israel. Tá válido também. Pega um bom guia turístico, entendeu? E passeie, veja em loco, né? Factualmente. Aí guarda o dinheiro, faz umas economias, entendeu? E vai para Israel. Só não vai em época de guerra, né? Agora eu duvido, depois de tudo que está acontecendo, alguém queria ir para Israel. Mas para conhecer é fantástico. Eu, por mim, eu moraria tranquilamente em Jerusalém, mesmo com tudo que está acontecendo. Para mim ainda é um dos lugares mais seguros do mundo, por mais que você não acredite nisso, entendeu? Ainda é a cidade da paz, e será definitivamente a cidade da paz. Se você abrir... Hã? Tem um guardador lá. Né? Pois é, que não dorme, né? Como diz o Salmo, nem cochila. Cadê meu outro pincel? Está no meu bolso. Abram sua Bíblia em Deuteronômio 31, 26. Você vai ver Deuteronômio 31, 26. Tem um texto aqui que mostra que Moisés ele entregou esse material para os sacerdotes. Quem pode ler? 31, 26. Tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca do concerto do Senhor, vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Então ele entregou essa lei, e muito provavelmente esse trecho aqui, gente, para ser colocado na arca do concerto. O que tinha dentro da arca, né? A gente entende que tinha ali o maná, tinha a vara de Arão, a vara que floresceu, que indicou o chamado de Arão, e tinha as tábuas da lei. Provavelmente, nessas tábuas, alguns dizem que essas tábuas continham só os 10 mandamentos, né? Alguns outros dizem que na verdade continha esse trecho aqui, ó. Todas essas falas aqui, entendeu? Elas estavam escritas nessas tábuas e foram colocadas. Ou seja, isso ficou em poder dos sacerdotes. Então, eles tinham esse material à mão deles. Então, nesse primeiro momento, a gente entende por livros da lei exatamente essa referência aí, tá? Tanto que no livro de Josué, que é um livro subsequente, você vê citação desse livro da lei. Ok? Alguma dúvida, alguma pergunta até aqui? Tranquilo? Posso apagar? Vamos lá. Agora eu vou dar um breve panorama para vocês do que acontece dentro desses 5 livros. Nós vamos dividir o Pentateuco em cinco períodos. 5, pelo menos 4 períodos. Vamos dividir em 4 períodos. O primeiro período é chamado de período primeiro. Período
Ele começa em Gênesis capítulo 1 e vai até o capítulo 11 de Gênesis. O segundo período que ele é dividido é chamado de período patriarcal. Patriarcal é quando fala de Abraão. Isso. Vai exatamente de Gênesis 12 até o capítulo 50. Termina na história de José. Depois nós temos o terceiro período, que é o do Egito ao Sinai. Do Egito ao Sinai, que vai de Êxodo, capítulo 1, verso 1, até o livro de Números, capítulo 10, verso 10. Depois nós temos o último período, que se divide em Pentateuco, que é do Sinai, onde eles estacionam aqui, do Sinai, até as planícies de Moabe, que é basicamente Números, capítulo 10, verso 11, guardem muito bem isso. Quem pode tirar uma foto para mim depois que eu terminar aqui? Deuteronômio 34, 12. Pode tirar a foto aí. E já manda no grupo já, para a gente não esquecer, para ela ficar gravada. Tira só do quadro, tira do professor não. Então esses são os 4 períodos que a gente fecha, que a gente tem uma visão histórica dos 5 livros. Aqui estão 5 livros divididos em 4 períodos. O primeiro período é chamado de período primeiro, né? Primitivo ou primeiro, que vai de Gênesis de 1 a 11, tá? Por quê? Porque aqui é o início da história humana, entendeu? É o período inicial da história da humanidade. Então, eles são de extrema importância porque eles é quem moldam todas as coisas. Ok, valeu. Aí você já manda lá no grupo. Depois a gente tem um período patriarcal. Por que patriarcal? Porque ele começa com a história de Abraão. E no período patriarcal, você vai ver que, basicamente, você vai ver a história de 4 homens que vão marcar esse livro, que é Abraão, Isaac, exatamente, Jacó, e por último você tem a história de José. Esses 4 personagens dominam o cenário patriarcal, tá? E aqui você vê que é a história de uma família. É a história de uma família. É muito interessante. Os rabinos dizem que a Bíblia deveria começar com Gênesis 12, entendeu? Que é o início do chamado de Israel em Abraão. Existe um comentário, que é o comentário de Urash, que ele fala, né, que por que a Bíblia começa com Gênesis 1, falando do princípio, e não pela comunidade de Israel? Tem uma explicação. Ele diz que quando ele cria a terra, Israel já estava contida, né? Já fazia parte de todo esse projeto. Mas basicamente você vai ver que a maior parte do livro de Gênesis, de fato, é sobre os patriarcas, não é sobre a criação. Nós dizemos que é o livro que fala sobre a criação, tanto que o termo que foi dado é Gênesis. Gênesis é o início, começo, princípio, né? Mas não, ele trata do princípio, sim. Quais princípios? O princípio do mundo, da criação do homem, do nascimento das cidades, das civilizações. Mas o grande foco de Gênesis, gente, não está na história primitiva, por incrível que pareça. De fato, o eixo de Gênesis é o capítulo 12. O capítulo 12 é a chave, é onde nasce a comunidade de Israel. Nasce aonde? Em Abraão. Quando Deus chama Abraão, ele estava já ali, estava nascendo, né?
começando a história do povo judeu através da história de Abraão. Então, o livro de Gênesis, que em hebraico ele não tem esse nome, né? O nome em hebraico ele é mais característico do tema. Ele nos aponta que na verdade ele visa falar sobre o início do povo de Deus mesmo, entendeu? Por isso, ó, o maior bloco se concentra na história desses personagens, de uma família que Deus faz uma promessa, de uma nação que ela vai tomar posse de uma terra, entendeu? Da vinda de um futuro rei, já está contido aqui nas histórias de Abraão e dos seus descendentes. Então você tem todo esse momento. O terceiro momento, ele começa onde? Já no Egito. Abraão, ele vive aonde? Olha a geografia disso aqui. Abraão, ele nasce na Mesopotâmia, em Ur, não precisa copiar não, que é só mesmo para a gente ter uma ideia. E ele faz uma peregrinação. Primeiramente o texto fala que ele sai de Ur e vai para as terras de Harã com seu pai. Depois de Harã, ele vai morar nas terras de Canaã. Então olha a peregrinação. Ele faz uma viagem enorme. Basicamente, esse livro vai terminar onde? No Egito. Com a história de José, que é levada para o Egito. Então, Abraão, ele nasce em Ur, passa por Harã e vai viver em Canaã. Em Canaã nasce Isaac, em Canaã nasce Jacó, e aí ele tem entre os seus filhos José. José, ele é levado como escravo para onde? Para o Egito. E aí então a história termina no Egito. Ok? A história termina no Egito. E aí, a terceira parte, que é do Egito ao Sinai, Êxodo começa com o povo de Israel aonde? No Egito, vivendo como escravo no Egito, entendeu? Eles viviam numa época em que os faraós, eles escravizavam as pessoas e tratavam os descendentes, né, de Israel cada vez de uma forma opressora. E aí você vai ver que basicamente aqui, daqui para frente, o personagem principal é Moisés. E aí você vai ver que ele ganha maior destaque do que Abraão, do que Isaac, do que Jacó, do que José, porque agora a história dele ocupa o livro de Êxodo, o livro de Números e o livro de Deuteronômio. 3 livros para falar de Moisés. Pastor, entre Gênesis e Êxodo, tem mais ou menos a ideia da encontrando de duas coisas? Eu vou falar daqui a pouco sobre a autoria aqui, sobre essas questões. É uma questão muito contraditória, entendeu? Porque assim, tem N opiniões. Eu vou chegar lá. Então você vai ver a partir daqui que você vai ter um processo de libertação. Aqui Moisés nasce, aqui Moisés ele é protegido e guardado por Deus de uma forma que revela a providência e o cuidar de Deus. Ele recebe o chamado de Deus para libertar o povo de Israel. Realizado os sinais, as 10 pragas, liberta-se o povo, eles começam a peregrinar no deserto, e essa peregrinação, eles saem do Egito e chegam ao Sinai, por incrível que pareça, dentro de 40 dias. Esse pedaço que compreende isso aqui, esse pedaço aqui levou 40 dias para acontecer. E esse pedaço aqui levou 40 anos. Daqui a aqui eles chegaram em 40 dias. Números começa a contar a trajetória no deserto. Nesses primeiros dias, ele recebeu a lei, a ordem para construir o tabernáculo. Dentro desses 40 dias, todas essas coisas aconteceram. Depois eles travaram aqui na última parte. E por que eles travaram? Na verdade, eles não levaram aqui 40 dias, né? Eles levaram basicamente aqui 1 ano, né? 40 dias foi para chegar do Egito ao Sinai. Peraí, deixa eu consertar aqui. 40 dias daqui a aqui,
Daqui até aqui foram 40 dias. Agora, essa história aqui, ela acontece dentro de um período de 1 ano. É isso. Aí o próximo ano, na verdade, aqui eles vão ficar 39 anos travados aqui na planície de Moab. Para ser mais exato, né? Para ser mais específico. E por quê? Porque aqui eles começam a andar pela terra de Canaã, eles começam a peregrinar, e aqui eles começam a esmorecer na fé deles. Aqui foi um período que Deus usou para testar a fé deles. É engraçado, né? Porque assim, você olha para essa história, o que você percebe? Todo o movimento de Deus. Deus, ele levanta Moisés, ele leva Moisés a confrontar o faraó, realiza milagres sinais na verdade, que nós nem imaginamos como devem ter acontecido, porque são extremamente assustadores. Imagine um pedaço de madeira virar uma cobra, imagine um rio virar sangue, imagine trevas cobrir o céu do Egito, imagine pragas, imagine um lugar como o Egito ser infestado por pragas de rãs, de piolhos, de gafanhotos, e por último, a morte dos primogênitos. Então são sinais miraculosos, assustadores. A palavra que a gente entende é que Deus, que é o hebraísmo que é usado, que Deus tirou o povo de Israel com mão forte, com mão poderosa, para guiá-los pelo deserto. E aí você percebe que Deus fez tudo isso por eles, mas num determinado momento da jornada, Deus agora resolve testar eles, pôr à prova o coração deles. E isso nos ensina algo muito sério sobre a nossa vida, sobre a nossa jornada com Deus. Porque inicialmente nós vamos ver a mão de Deus agindo nas nossas vidas, trazendo libertação, trazendo cura, realizando sinais sobre as nossas vidas, mas em algum momento da nossa jornada, Deus vai nos pegar e vai nos colocar à prova. E esse momento, quando Ele vier sobre as nossas vidas, é exatamente um momento para que toda a nossa jornada com Deus seja pesada na balança. Entendeu? Será que eu sou capaz de confiar nesse Deus que no passado fez tudo isso por mim? Mesmo que agora eu não esteja vendo nada, mesmo que agora as coisas não estejam acontecendo, mesmo que agora o silêncio dele venha tomar conta da minha vida, porque na nossa jornada cristã, nós vamos nos deparar com um momento onde nós vamos ouvir a voz de Deus, mas nós vamos nos deparar com um momento do silêncio de Deus. Nós vamos nos deparar com um momento onde Deus vai se calar. É a experiência do deserto. Imagine que toda essa história aqui, ela não é apenas uma história geográfica, mas ela é um símbolo para nós. É um símbolo da nossa jornada espiritual, da nossa caminhada com Deus. O Israel aqui, ele nasce em Abraão. Ele passa pelas lutas para servir a Deus. Aqui ele é um bebê quando ele nasce. Gênesis 12:50 é a infância, é o bebê. Aqui é a criança que precisa ser cuidada. Mas quando chega em Números é a fase da adolescência. E normalmente o que caracteriza a adolescência, Desde sempre, a palavra que caracteriza a adolescência é a rebeldia. E Deus, ele, da mesma forma como nós pais, o correto seria a gente quebrar a vontade dos nossos filhos adolescentes na rebeldia, Deus quebra as nossas vontades rebeldes. Deus quebra as nossas vontades rebeldes. E Ele nos permite passar por aflições, nos permite viver momentos de incertezas, de dúvidas. E é interessante que em todo esse tempo, em toda essa peregrinação, você vai ver que boa parte, enquanto eles não atravessaram, e não tiveram lugar seguro,
você viu a presença de Deus com eles. Depois, Deus vem se manifestar e se revelar no tabernáculo. Só que mesmo assim, eles entram naquele estado de insatisfação no seu relacionamento com Deus. E muita gente, em algum momento da vida, entra nesse estado de insatisfação. Nós vivemos desertos na nossa vida por N situações. As nossas atitudes de rebeldias nos levam a desertos. O nosso coração, que vai perdendo o primeiro amor, que vai perdendo aquela paixão por Deus, nos leva para o deserto. Ok? Deus, querendo testar o quanto você o ama, vai te levar para o deserto. Deus vai testar o quanto você o ama. Será que você o ama porque Ele faz coisas na sua vida? Será que você o ama porque Ele te cura, porque Ele te supre as suas necessidades? Será que você o ama porque em todo tempo você tem as mãos de Deus a seu favor? Então a questão é, e se Ele reter a mão dele? Será que você vai continuar amando? Não é esse o dilema de Jó? Não é isso que Satã diz? Ele te serve porque ele está cercado de bens e de cuidados. Qualquer um te serviria assim. Qualquer um te adoraria assim. Do que o cara tem de reclamar? Nada. Então a vida está boa. E aí o que Deus faz? Para eu te provar o caráter de Jó, pode tirar tudo que ele tem, só não toca na vida dele. E aí você vai ver se ele me ama ou não, de fato. Então, Jó não entende. Nós entendemos que estamos lendo o livro séculos depois. Mas na história de Jó é o quê? Todo o sofrimento de Jó visa ser um teste da fidelidade dele a Deus. E muitos dos testes que nós passamos nas nossas vidas é para ver o quanto nós somos fiéis, o quanto nós o amamos, o quanto nós estamos dispostos a caminhar com Ele. Existe um outro momento que Deus nos coloca no deserto para que você cresça, para que você aprenda a conhecê-lo de verdade. Por quê? Porque o deserto é o lugar que você fica sozinho, é o lugar onde as suas muletas, os seus amparos, as suas dependências humanas são arrancadas da sua vida. Ou você aprende a olhar para Deus, ou você aprende a depender de Deus, ou não vai restar mais nada onde você confiar, porque tudo foi tirado, não tem mais nada. Você olha de um lado, como é um deserto? Você olha para um lado, não tem nada, é poeira, é sol escaldante. Você olha para o outro lado, não tem nada. Você olha para o outro lado, não tem nada. Você olha para o outro lado, não tem nada. Ou você aprende a olhar para o alto, de onde vem o seu socorro, ou você acaba morrendo no deserto. Porque o deserto, ele é um lugar de morte. Ele não é um lugar de vida, ele é um lugar de morte. Em dois sentidos. No sentido de que se você não aprender a confiar em Deus, se você não aprender a depender de Deus, você não vai sair dele. Mas ele também é um sentido de morte, no sentido de nos separar de uma velha consciência para uma nova consciência, de nos tirar de um velho homem para um novo homem, de um velho estado de vida para um novo estado de vida. Todas as vezes que nós somos levados para um deserto e nós atravessamos esse deserto e saímos dele, nós saímos com a nossa fé renovada, nós saímos com a nossa confiança melhorada, nós aprendemos a ser supridos por Deus. O que Jesus diz lá? O verdadeiro pão não é Moisés quem deu, quem dá é o Pai. Você aprende a depender do Pai, a confiar no Pai. Você aprende a entender que o nosso Deus é um Pai de amor e que cuida da gente. Mesmo quando você pode olhar e não ver nada, mesmo quando você olha e a sua confiança ela fica abalada, mesmo quando você é tomado por medos, por temores, a graça de Deus ela está presente. Você pode confiar nele, você pode depender dele, você pode esperar nele. O grande teste do deserto, o grande teste tem a ver com a nossa paciência. O quanto você está disposto a confiar sem ver nada, o quanto você está disposto a esperar sem ver nada, o quanto você está disposto a permanecer ali.
Deus explica para eles porque, né? Moisés explica lá em Deuteronômio por que eles passaram pelo deserto. Abre aí a sua Bíblia, em Deuteronômio capítulo 6, vamos ver se é isso aqui mesmo. 6 é o 7, é o 8, peraí. É o 8. Deuteronômio, vou até colocar aqui. Deuteronômio, capítulo 8, do 1 até o 3. Esse eu vou ler com vocês. Diz assim o texto: todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para o fazer, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou aos vossos pais. Aí o verso 2 diz: e te lembrarás, guarde bem essa frase, e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar. Você vai perguntar: Deus vai me humilhar? Vai. O que é humilhar? Humilhar é envergonhar? Não. Humilhar é te diminuir para que você se torne dependente. Humildade não é estar envergonhado, humildade é ser dependente. Uma pessoa humilde, qual é a diferença do humilde para o orgulhoso? O orgulhoso, ele confia em si mesmo, o humilde confia em Deus, ele depende de Deus. Então ele diz, te guiou no deserto esses 40 anos para te humilhar, para te tentar. E a palavra hebraica aqui para tentar é a mesma que te provar, tá? É a mesma, pode ser traduzido de duas formas, tentar ou provar. É a mesma palavra em hebraico. Então te guiou para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. E aí o verso 3: e te humilhou e te deixou ter fome. Se parasse aqui seria um Deus cruel, né? E te deixou ter fome. Mas olha só o seguinte: e te sustentou com maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Essa foi uma das primeiras verdades espirituais que eu aprendi na minha vida, quando eu li no Evangelho de Mateus Jesus respondendo isso para Satanás: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus diz: nem só de pão viverá o homem. Agora você sabe o que ele citou aqui, Deuteronômio 8:3. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O que isso quer dizer? Você não vai viver daquilo que você produz, você não vai viver daquilo que você conquista, porque quando as suas forças acabarem, ou se acontecer alguma coisa que venha a ter perdas, se você depender das suas mãos, você está perdido. Mas quando nós dependemos de toda palavra que vem da boca de Deus, a palavra da boca de Deus, ela cria realidades. Do nada Deus diz: haja, e ouve. Você tem 6 vezes em Gênesis 1, Vaiomer Elohim, e disse Deus, e à medida que Deus ia dizendo, as coisas iam acontecendo, à medida que Deus ia dizendo, as coisas iam se formando, à medida que Deus ia falando, Ele ia transformando o caos, Ele transformou um caos em criação. Então viver de toda a palavra de Deus é saber que Deus é poderoso para criar a nossa história, para criar uma nova realidade, para criar uma nova vida. Você não precisa de mais nada, apenas viva de toda a palavra que sai da boca de Deus, ela vai te sustentar. O autor aos Hebreus diz que nos últimos dias Deus nos falou pelo Filho, ao qual sustenta o universo pela sua palavra. Então a palavra de Deus, ela não é só poderosa para criar, ela é poderosa para sustentar a sua vida. Essa é a nossa certeza. Mas Deus precisa saber o que está no nosso coração, por isso Ele nos prova. Não que Ele precisa saber, na verdade nós precisamos ver o que está no nosso coração. Deus sabe o que tem no seu coração, no meu coração. Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. Eu não me conheço ao ponto do que Deus me conhece.
Então Deus me prova para que eu venha também me conhecer, para que eu possa gerar um relacionamento onde eu conheça a Deus, e conhecendo a Deus eu venha conhecer a mim mesmo, eu venha me autoconhecer no conhecimento de Deus. Então Ele nos prova. E aí, tanto Tiago em sua carta como Pedro no Novo Testamento diz que quando nós passarmos por provações, nós devemos nos alegrar em Deus. Aí você vai falar, por que eu vou me alegrar se eu estou sofrendo? Por que eu vou me alegrar se eu estou vivendo desemprego há mais de anos, não consigo trabalhar? Por que eu vou me alegrar se eu estou vivendo um momento de problemas de saúde? Por que eu vou me alegrar se as coisas estão indo de mal a pior? Porque sobre você repousa a glória de Deus. Você não está sozinho, você não está desamparado, você está atravessando um deserto onde Deus está atravessando juntamente com você. E a finalidade disso é que você saia dele, é que você atravesse ele, que você aprenda a conhecer a Deus, aprenda a depender, a confiar a sua vida em Deus, para que quando você sair dele, você saia amadurecido. Quando você sair dele, você saia transformado. Quando você sair dele, você saia com uma consciência renovada. E você seja capaz de ajudar os outros a atravessarem os seus desertos. Então Ele nos sustenta, Ele nos aprimora, Ele trabalha em nós, para que nós possamos ser testemunhas vivas dEle nesse mundo. E para que possamos ter autoridade. Gente, a autoridade não está no conhecimento, a autoridade está na experiência, na vivência. A autoridade não é fruto de conhecer. A gente está invertendo na nossa sociedade as bolas, gente. A gente está achando que quem tem autoridade é quem conhece. Quem tem autoridade é quem vive. Deus não está procurando pessoas com conhecimento, está procurando pessoas com profundidade, que conheçam a Deus, que conheçam o Deus do livro, que não somente conheçam o livro, mas conheçam o Deus que o livro revela. É isso que fará a diferença. Você pode aqui conhecer, uma pessoa pode conhecer as línguas originais. Aliás, os meus grandes tutores na ciência do texto bíblico, eles eram ateus, eles não tinham fé, eles liam isso aqui de uma perspectiva científica, de uma perspectiva acadêmica. Eu fui aluno de bons acadêmicos que não eram cristãos e não tinham religião nenhuma. Então isso aqui não fazia diferença. Estudar isso aqui, como o apóstolo Paulo diz, só se torna mais condenatório na vida deles, entendeu? Porque na verdade não é o conhecimento que fará a diferença, é o relacionamento. É o relacionamento com Deus desse livro. Você pode ler e estudar ele e não andar com ele. Jó fala isso, né, pastor? Exatamente. Então, isso vai fazer a diferença. Então, se alegre pelos desertos, se alegre pelas provações. Deus vê em você um filho, uma filha amada, entendeu? Em quem o coração dele se alegra. E confie e dependa dele. No tempo certo você vai atravessar essa situação na sua vida. Vou apagar aqui. Agora vamos entrar na questão da autoria. Se vocês quiserem beber um café aí, tem 2 minutinhos aí. Vamos pegar um cafezinho aí. Quem é o servo fiel, bondoso e caridoso que pode me dar um café? Depois dessa palavra aí, faço questão. Deserto não mata a crente, destrui o crente. Sim. Que se permite ser instruído. Passei 15 anos sendo instruído por Deus. 15. Imagina, hein? Os não ensináveis morrem. Os não ensináveis morrem. Sim, eles acabam. E o morrer pode ser o morrer na carne, mas pode ser morrer como você vê aí. O cara, como diz Jesus acerca da igreja de Laodiceia, tem nome de que vive, porém está morto. Você vê pessoas que têm nome de que vive, porém elas estão mortas no seu relacionamento com Deus. Você vê igrejas, comunidades, igrejas que têm nome de que vive, mas elas estão mortas no seu testemunho do Evangelho. Quantas mortes? Quando a gente fala da morte de uma igreja, porque comunidades elas passam por processos de morte. Elas podem passar por processos de morte de se extinguirem,
ou por processos de morte, onde nada mais acontece. A vida, para no tempo. A igreja se reúne todo domingo, toda terça, toda quinta, e se reúne, e as pessoas estão ali e tal, e nada muda nelas, elas não conseguem impactar a vida de outras pessoas, elas pararam, elas não têm poder, elas não têm vida espiritual para alcançar outras pessoas, entendeu? Elas ficam ali, sabe? Elas podem passar anos ali, aí o que vai acontecer? Os seus membros vão envelhecer, vão morrer, e a igreja vai se acabando, que foi o que aconteceu na Europa. Você pega as igrejas dos avivamentos na Europa, o que aconteceu? Elas morreram, foram esfriando, perderam aquela paixão por Deus. E uma das características de alguém que perde a paixão por Deus é que ela também perde a paixão de anunciar o nome de Deus, de anunciar o Evangelho. Quando alguém perde a paixão por Jesus, ele deixa de falar acerca de Jesus, ele deixa de anunciar Jesus. Jesus se torna algo que faz parte da vida dele. Ele perde o seu sentido de missão, de vocação. E ele vai perdendo outras coisas no decorrer do tempo, na vida dele. Com isso, o testemunho do Espírito é enfraquecido. Lembra que Paulo fala? Ele fala para uma comunidade de Tessalônica, aos Tessalonicenses, ele fala assim: e não apagueis o Espírito, ou não extingueis o Espírito. Na vida de um crente, o Espírito Santo ele não pode ser retirado, porque ele foi lhe dado como selo, como marca. Paulo diz em Romanos que os dons de Deus e a vocação são irrevogáveis. Porém, você pode anular a ação do Espírito Santo. Você não vai perdê-lo, mas você não vai mais ouvi-lo. Você não vai perdê-lo, mas você não vai ter mais luz. Porque, gente, eu posso estar aqui ensinando a Bíblia para vocês, com todo amor, com todo carinho, mas quem vai levar vocês a compreender a palavra é o Espírito Santo. A obra do Espírito Santo em nós, uma das obras do Espírito Santo em nós, é produzir uma coisa chamada iluminação. O que é iluminação? A iluminação é o ato pelo qual o Espírito Santo ele torna a palavra viva, ele torna a palavra real. Sabe aquele momento que eu leio a Bíblia e ao ler a Bíblia eu ouço Deus falando comigo? Ao ler a Bíblia, a mensagem daquela palavra se torna viva. Nós dizemos que ela se torna rema, revelada. Deus fala conosco por meio da palavra. Isso é uma ação do Espírito Santo na nossa vida. Vive e eficaz, né? Exato. É você conseguir ter uma compreensão espiritual do texto. Porque aqui, de certa forma, eu vou te ajudar com um aspecto científico, vamos dizer, com um aspecto teológico, com um aspecto linguístico, com um aspecto histórico. Mas você ter uma revelação do texto é uma obra do Espírito. Eu sempre falo para as pessoas: leia a Bíblia em oração, leia a Bíblia. Quando você lê a Bíblia, fala: Senhor, ilumina o meu entendimento, ilumina o meu coração. Eu faço essa oração hoje. Eu estudo as Escrituras há mais de 20 anos e ainda hoje, quando eu abro a Bíblia para lê-la, eu peço a ajuda de Deus. Não porque eu não conheço o processo histórico de formação, porque eu quero ouvi-lo, eu quero ouvir a voz dele, eu quero ter uma direção dele, eu quero encontrá-lo nas páginas desse livro, encontrá-lo realmente no meu relacionamento. Eu preciso de Deus, eu preciso depender de Deus. Então, o processo de estudo da Bíblia é uma coisa que isso tem se esvaziado. Nós vemos púlpitos muito intelectuais, mas púlpitos com pouco poder. Conhecimento, mas mesmo tanto sem deixar a palavra queimar. Né? Exato. A palavra é viva, né? Igual Você vê, tem muita gente que ela estuda a Bíblia para pregar para os outros. E a primeira relação que a gente tem com a Bíblia é para que ela transforme a nossa vida. Abre aí Esdras 7:10. Esdras capítulo 7, verso 10. Que esse seja um lembrete para a nossa vida. O que diz aí? Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir.
para ensinar em Israel os seus estatutos e os direitos. Veja só, ele preparou o seu coração para buscar a lei do Senhor. Ou seja, ele se propôs a estudá-la, a conhecê-la. Para quê? Não, para cumpri-la. Cumpri-la. Cumpri-la é vivê-la, trazer para a realidade. Só em última instância, o último processo final é a transmissão para os outros. Por quê? Porque a gente está falando de questões de autoridade. O que vai definir a fala de alguém, a pregação de alguém, o louvor de alguém, alguém tocando, alguém exercendo qualquer ministério na igreja, é o quanto ele já se relaciona com Deus, o quanto ele caminha com Deus, o quanto ele já colocou em prática aquilo que ele ouve de Deus. É isso que constitui a autoridade. Por que o Jesus tem autoridade? Ele não só por ser o Filho de Deus, mas porque o que ele faz, ele vive. Ele é o que ele fala, ele faz e depois ele ensina. Esse é o processo, entendeu? Por que a gente vê, e aí eu volto a essa questão, muitas vezes púlpitos vazios de poder, porque as pessoas na nossa geração, elas estão preocupadas com grandes discursos, em elaborar uma mensagem mirabolante, entendeu? Em trazer um conteúdo altamente intelectualizado, mas pouco de vida com Deus, pouco de vida de oração, pouco de andar com Deus, pouco de se permitir, porque Deus ele quer tratar com o nosso caráter, ele quer exatamente fazer essa obra de nos humilhar, de nos quebrantar. Só que a gente pode resistir a isso. Não, eu posso falar, não, Senhor, não quero que o Senhor mexa nessa área da minha vida, não. Está muito bom na minha mão mesmo. Porque a nossa cegueira, né, ela diz isso, não, está muito bom no nosso controle. É mais ou menos assim, imagina que a nossa vida é uma casa. Aí Jesus ele entra, ele é o hóspede. E aí você apresenta alguns quartos para Jesus, a cozinha, a sala, mas tem aquele quartinho da bagunça, tem aquele outra salinha ali que você não leva a visita ali porque é vergonhoso. Mas Jesus ele vem para limpar a casa. E se você não permitir que ele entre ali e trate aquilo ali, sua vida não muda. Nossa vida não muda. Quando eu permito os tratamentos de Deus nos lugares onde eu tenho resistência, Deus pode mudar a minha vida. E ao mudar a minha vida, vai me levar para um relacionamento mais profundo. Então, vai me fazer crescer em autoridade. Porque eu estou sendo tratado, eu estou sendo limpado por Deus. Agora é um processo fácil? Claro que não. Se fosse fácil, todos nós permitiríamos. De pronto, falou, Senhor, está aqui, pode mexer em tudo. A gente até fala isso. Até no nosso emocionalismo, muitas vezes, sabe? Quantos aqui já não disseram, ei, Senhor, envia-me a mim? Pode ser cantando aquela música da Valesca Maíssa lá. Eis-me aqui, estou disponível. Entendeu? Está disponível mesmo? O profeta, ele disse, eis-me aqui, diante de um encontro que primeiramente ele falou, eu vou morrer porque eu vi o Senhor, eu sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. A visão de Deus para ele trouxe terror, trouxe pavor, e aí o texto diz que um serafim, um ser espiritual veio e tocou com uma brasa na boca dele. Então ele passou por um tratamento, ele passou por um processo de transformação, porque aí a voz diz o quê? Eis que você foi purificado e a sua iniquidade foi tirada, ou seja, ele foi tratado. Depois que ele foi tratado, que ele ouve a voz dizendo assim, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E aí ele pode dizer, eis-me aqui. O eis-me aqui dele termina quando ele sendo colocado dentro de um tronco e sendo cerrado ao meio. Esse é o eis-me aqui dele. Termina com o próprio martírio no fim da vida dele. Então, é isso. Agora, é um dos livros proféticos mais fantásticos da Bíblia, o livro de Isaías. Estou falando do profeta Isaías. É um dos livros mais fantásticos. Mas olha quem é esse Isaías. É alguém que teve um encontro assustador com Deus.
e que só pôde servir depois de ter uma experiência que transformou ele de dentro para fora, entendeu? Que é um outro problema que eu vejo muito, que as pessoas querem, né? As pessoas querem transformar as outras e querem transformar as outras de fora para dentro. E aí acaba gerando o quê? Infelizmente, comunidades hipócritas. Porque você é limpo de fora para dentro, aí fora bela viola, como diz os antigos, por dentro pão bolorento, entendeu? Por fora está tudo ok, e por dentro, um coração que não perdoa, uma língua de fofocas, um olhar cheio de maldade, que não experimentou a cruz, que não experimentou a crucificação, que não experimentou a transformação. Você está entendendo? É isso que vai fazer a diferença nos próximos dias, né? Como diz o profeta, e outra vez vereis a diferença entre aqueles que servem a Deus daqueles que não servem. E os que não servem, lá em Malaquias, é povo de Deus, gente. Faz parte do povo de Deus. Eu não estou falando do ímpio, e outra vez verei a diferença entre quem serve e quem não serve. Ele não está colocando o justo e o ímpio na balança, não. Porque o ímpio já não serve, gente. O ímpio já não serve. O livro de Malaquias é voltado para a comunidade de Israel. Malaquias profetiza para o povo de Deus. Então o que não serve faz parte do povo de Deus, está dentro da comunidade do povo de Deus. Que teve o tratamento de fora para dentro. Exato. Ok, gente? Tranquilo até aí? Ou nada tranquilo, mas faz parte. Vamos passar para a autoria aqui. Tradicionalmente, e isso é um consenso assim, pelo menos por muito tempo, mas muito tempo mesmo, muito tempo. O judaísmo, basicamente, quase a vida toda, entende que o autor do Pentateuco é Moisés, entendeu? Tanto que eles falam a lei de Moisés, mas hoje ainda falam, né? A lei de Moisés, pensando nos 5 livros, eles transmitem a autoria a Moisés. Se você olhar na sua Bíblia, provavelmente você que tem uma Bíblia mais antiga, você vai abrir em Gênesis, vai dizer assim, o primeiro livro de Moisés. Vê aí se está escrito isso na sua Bíblia. Em Gênesis. Vai estar um epígrafe, mais ou menos assim, primeiro livro de Moisés. As versões novas já não tem, já estão divididas essas questões já, entendeu? Aí, quem tiver fala aí, que a sua Bíblia está dizendo o primeiro livro de Moisés. O primeiro livro de Moisés chamado Gênesis, está vendo? Então, por quê? Porque basicamente o judaísmo, durante toda a sua história até hoje, atribui a Torá a Moisés. A minha Bíblia é uma Bíblia antiga. A minha é moderna, mas tem. O primeiro livro de Moisés. Os cristãos também atribuem a autoria a Moisés por muitos séculos. Eu posso dizer que dos primórdios, você já leu na Bíblia que eles já falavam a lei de Moisés, já na época dos reis, na época do judaísmo primitivo. Chega em Jesus, é tratado como o livro de Moisés. Os cristãos tratam o Pentateuco, né, os 5 livros, como pertencente a Moisés, ok? Então, ele é tido, entendeu, como grande autor. Se você ler Marcos 12, 26, você vai ver que Jesus faz referência à lei de Moisés, ok? Então, a gente, pelo menos durante quase todo o tempo, a gente entende e entendeu como Moisés, e ainda hoje, a maioria trata como sendo uma obra de Moisés, tá bom? Então, porém, o que foi acontecendo na história? Começou a surgir as chamadas evidências pós-mosaicas. Por quê? Porque começou a questionar algumas coisas. Começaram a partir do texto, tá? Embora a gente entenda que a autoria de Moisés ela é predominante, pode ser para alguns que o Pentateuco ele aponte para uma conclusão um pouquinho diferente, tá? Então você vai ver, por exemplo,
Moisés ele viveu em que período? Se a gente for pensar, ele viveu num período ali, mais ou menos, entre mais ou menos 1200 antes de Cristo. Ele viveu num período bem distante. E aí, o que acontece? A pesquisa moderna, lógico que há pontos, contrapontos, está todo um debate, mas acredito alguns historiadores e alguns acadêmicos, e toda essa conversa começou no século XVIII, tá? Então, essas questões aqui de evidências pós-mosaicas é nova, tá? Século XVIII, tá? Século XVIII, que começa a surgir todo um questionamento sobre o texto da Bíblia. Então essas pessoas pegam, por exemplo, passagens como em Gênesis, esses estudiosos, pegam esse Gênesis 12, verso 6, Gênesis 13, verso 7, e eles falam que o autor não parece ter vivido nesse período, parece ter vivido anos mais tarde. Eu vou ler para vocês o que diz Gênesis 12, 6 e 13, 7. 12, 6 diz assim: E passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. Guarda essa palavra, estavam então os cananeus na terra. Eu vou ler essa versão na Bíblia, na versão atualizada de Almeida. Gênesis 12, 6, na de Almeida, diz assim: atravessou Abraão a terra de Siquém, até o carvalho de Moré, e nesse tempo os cananeus habitavam na terra. Então, está dizendo, nesse tempo, os cananeus habitavam na terra. Essa mesma frase vai aparecer em Gênesis 13, 7, tá? Gênesis 13, 7 vai dizer o seguinte: houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E nesse tempo os cananeus e os fariseus habitavam a terra. Quando o texto diz, e aí esses estudiosos partem desse pressuposto. Quando o texto diz assim, nesse tempo aí, os cananeus ainda habitavam a terra, fica o quê? Subentendido que agora não habitam mais. Então, se agora não habitam mais, ele está fazendo referência, o autor está fazendo referência a uma época passada. Se ele está fazendo uma referência a uma época passada, então ele já está num período em que a terra já não tem mais os cananeus. E quando é que eles se livraram dos cananeus? Só no período ali, no final do período dos juízes, na época ali, quase de Davi já, só na época de 1 Samuel, ou seja, o livro de 1 Samuel já é na data de mais ou menos 800 a.C., 400 anos depois. Então começou a questionar a crítica moderna, né, porque é chamada de crítica, né, a crítica moderna começou a questionar passagens como essa. Por exemplo, Gênesis 14, 14, fala sobre a cidade de Dan. E essa cidade, na época dos patriarcas, passava em Gênesis 14, ou seja, nos dias de quem? De Abraão, certo? Mas essa cidade aqui nos dias de Abraão não se chamava Dan, se chamava Laís, entendeu? Ela só recebe o nome de Dan em Juízes 18, 29. Quer ver? Juízes 18, 29, o texto vai dizer: aqui no finalzinho, e lhe chamaram Dan, ou seja, em Juízes está dizendo que naquele momento chamaram aquela cidade, vou ler o 28, ninguém houve que os livrasse por quanto estava longe de Sidom e não tinham trato com ninguém. A cidade estava no vale junto a Bet-Reob. Reedificaram a cidade e habitaram nela, e lhe chamaram por Dan, segundo o nome Dan, seu pai, que nascera Israel. Porém, outrora, o nome dessa cidade era Laís. Então, só nos dias de Juízes, por volta do ano 900,
que antes de Cristo, que recebe o nome de Dan. E já está aparecendo aqui em Gênesis, que é um período anterior até mesmo de Moisés. Então a crítica moderna ela começou a questionar esses textos, podendo dizer que Moisés, ele não é o autor. A gente não, por exemplo, hoje em dia não se nega a autoria de Moisés. Moisés é o autor da maior parte do Pentateuco, mas não de todo o Pentateuco. Ele não é o autor de todo o Pentateuco. Por exemplo, e o registro da morte dele? Tem um registro. Como é que ele vai registrar a própria morte? Ele foi enterrado assim? Não tem como. Alguém registrou, entendeu? Então, acredite-se que muitas partes não foi ele que escreveu. Principalmente o livro de Gênesis, ele acredita que ele recebeu essa tradição e ele só passou para o papel as informações que ele tinha recebido, ou ele juntou documentos para escrever isso, mas não é de autoria dele, não fala do tempo dele, entendeu? Tem uma outra passagem também que é muito interessante, Números 12, 3. Números 12, 3. Eu vou ler para a gente ganhar tempo. Números 12. Diz assim: E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Ele não pode estar escrevendo acerca dele mesmo isso, entendeu? É isso que os comentaristas falam. Ele não pode dizer, e o Moisés era o homem mais humilde de toda a terra, entendeu? Porque aí, imagina, se você disser que você é humilde, cadê sua humildade? Entendeu? Então aqui está sendo dito por alguém está escrevendo isso acerca de Moisés. Então acredite-se que muitas partes foram escritas por outras pessoas. Logicamente que isso não... Na mesma época, né? Eles conviviam por aí, Nesse trecho sim, nesse trecho provavelmente, não tem como ser nem alguém de fora, entendeu? Assim, de um período distante. Ali, Josué, entendeu? Alguns sacerdotes. A gente tem que entender que os sacerdotes, lembra, eles eram copistas, eles tinham o trabalho de escrever. Alguns sacerdotes seus dias, seu próprio irmão Arão, seus descendentes, pode ter falado sobre ele isso. Então, logicamente, a gente passou por um período muito turbulento nessa questão de autoria da Bíblia. Quando chegou mais ou menos em 1878, aparece um camarada chamado Julius Wellhausen, com 2 L's. Wellhausen. Esse Wellhausen, ele fez uma das maiores críticas. No estudo dele, ele rejeitou a autoria de Moisés, totalmente, entendeu? E qual foi a ideia dele? A ideia do Wellhausen foi dizer que o Pentateuco era o ajuntamento de 4 documentos que estavam espalhados, e alguém na época da Babilônia, depois do retorno do cativeiro da Babilônia, juntou essas peças. E aí ele fala que se divide em 4 documentos. Um ele chamou de J, o outro ele chamou de E, o outro ele chamou de P e D. J de javista, E de eloísta, P de sacerdotal, né? Sacerdote em inglês é priest, né? Sacerdotal. E o outro é deuteronômico. O que o Elias estava querendo dizer? Ele falou, tem umas partes do Pentateuco que Deus é chamado de Javé, por esse nome. Tem outras partes que ele é só chamado de Elohim, em hebraico, né? Só por esse nome. Então, parece ser documentos diferentes. Depois ele vem, o sacerdotal é o material de Levítico. Basicamente fala que tudo que era da época sacerdotal era Levítico. E o Deuteronômio, que é aquela obra mesmo do Deuteronômio. Essa teoria vingou por muitos anos mesmo. Atravessou 1800, chegou em 1900, pra você ter ideia, até 1970. Se alguém fizesse seminário teológico antes de 1970, as faculdades teológicas, até mesmo aqui no Brasil, ensinava isso. Isso aqui,
O nome disso aqui é chamado de teoria documentária. Entendeu? O que o Eliausen propôs. É um negocinho meio complicado. Se vocês guardarem bem, se não guardarem depois bem, não vai fazer muita diferença não. Só a título de informação mesmo para enriquecer a aula e vocês saberem sobre isso. Teoria documentária. Essa é a teoria do Júlio Eliausen. Essa teoria depois ela caiu. Ó, eu falei que quem estudou em uma faculdade teológica até 1970, por exemplo, os pastores ali estudaram, se formaram em 1940, 1950, 60, todos receberam esse tipo de informação nos seminários sobre a teoria documentária. Depois de 1970, foram aparecendo novas pesquisas e mostrando que não necessariamente isso aqui tinha coerência. Porque ele afirmou que Moisés não era o autor. Em 1970, se levanta uma outra escola defendendo com unhas e dentes a autoria de Moisés. Entendeu? A autoria de Moisés. Como de fato Moisés é autor do texto. Não é de todo o texto. Não é de todo o texto, mas é da maior parte do texto. Entendeu? Então você tem a tradição judaica no passado. Até 1800, todo mundo dizia que Moisés escreveu tudo. Em 1800 até 1970, Moisés escreveu. Pelo menos para uma ala do cristianismo, né? Moisés não escreveu nada. São esses documentos que alguém juntou lá na Babilônia. Depois de 1970 para cá, Moisés escreveu a maior parte, não todo, porque tem seções ali que não é nem da época dele, como essas citadas aqui. Entendeu? É isso. Sobre a autoria, basicamente é isso. Entendeu? Agora, qual a importância para nós do Pentateuco? O Pentateuco, ele vai nos mostrar a história de Israel. Ela é a primeira revelação acerca de Deus que a gente tem na Bíblia. Só antes de eu tratar essa questão, ficou alguma dúvida sobre a autoria? Tranquilo? Entendeu? Então é isso, tem muita discussão, isso aqui já deu cada briga, cara. Até hoje ainda gera briga. Mas assim, você pode ver que, por exemplo, a ala conservadora, você pega um presbiteriano, um batista, vai defender a ideia do Moisés, alguns. Aí dentro da própria denominação vai aparecer dizendo teoria documentária, vai aparecer dentro da própria denominação com a nova perspectiva. Então, é uma bagunça. Vamos pegar aqui das Assembleias de Deus. Ela permanece do ponto de vista tradicional, que tudo foi escrito por Moisés. Se você pegar qualquer revista da CPAD, ela vai defender a autoria mosaica de uma ponta a outra, entendeu? A maior parte das revistas de escola bíblica, a maior parte dos seminários teológicos pentecostais, a maior parte não, acho que quase todos, pelo menos os que eu dei aula, basicamente todos eles defendem a autoria de Moisés de todo o Pentateuco. Aí são os posicionamentos teológicos das denominações, entendeu? Mas isso aqui é mundo acadêmico, não tem tanta influência sobre nós. Agora, o que é importante para nós no Pentateuco? Esses 5 livros, eles nos trazem a primeira revelação nas escrituras sobre Deus. Você começa lendo Gênesis, te revelando um Deus criador, que só existe um único Deus, que Ele é o Criador, que Ele tem o poder sobre todas as coisas, e que esse Deus, Ele está construindo uma história de salvação. Lembra que eu falei na primeira aula, que a lente que a gente precisa ver é a Bíblia como uma grande história, como uma grande narrativa, onde Deus está escrevendo uma história de salvação. Então, esse olhar teológico é o que nos importa nesse momento. Questões de autoria não tem tanta relevância, entendeu? Se você crê que a autoria é de Moisés perfeito, que todo o Pentateuco é de Moisés perfeito, se você crê na teoria documentária, ok. Se você crê também nas evidências pós-mosaicas, né, de que ele escreveu uma parte, ok também, entendeu? Não é relevante para nós isso. O que nos é relevante é a mensagem, entendeu? Então, você vai ver, por exemplo, em Gênesis, você entende todo o propósito pelo qual Deus criou as coisas. Que Deus criou com um propósito. Depois você vai ver o que? No segundo momento, os seres humanos romperam com Deus, entendeu? É a tragédia da história humana. E em terceiro lugar, Deus nos promete um Salvador, entendeu? Lembra que eu fechei, eu não fechei a aula, não foi exatamente fechamento, mas eu falei, 3 palavras são chaves para a gente entender a história aqui.
Vou até colocar aqui em cima, para vocês guardarem isso aqui, porque isso aqui vai ser um prisma pelo qual você precisa ler a Bíblia. Você tem o quê? Você tem criação, você tem queda, e você tem salvação, a promessa de salvação. É isso. O Pentateuco nos informa sobre isso. São os grandes, os 3 temas teológicos que tomam todos os 5 livros. Deus criou, a criação se corrompeu e Deus fez uma promessa de salvação. A partir da queda do ser humano, a propósito de Deus foi, desde então até agora, está sendo resgatar seres humanos, salvá-los, ok? É isso, basicamente isso. Então eu fechei minha fala. Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação, quer completar o que eu falei, quer completar trazendo alguma informação, falar alguma coisa, fica à vontade. Ninguém tem nada a dizer, abre. Não, vou só perguntar se essa diferença que tem aí no 6,12 e no... Aqui 12,6 Isso, e o 13,7? 13,7, se não é um erro de tradução? Não é um erro de tradução, não. Aparece aqui exatamente como uma questão assim, como quem está falando estivesse falando lá na frente, entendeu? Porque quando ele usa o termo aqui, nesse tempo os cananeus habitavam na terra. Então, possivelmente ele está escrevendo, ou editando, reescrevendo, porque o que acontece, né? A gente precisa pensar um pouquinho como a Bíblia foi escrita. Tem gente, e eu não julgo e não culpo isso, porque a gente viveu e vive um momento de muita falta ainda de informação sobre coisas muito fundamentais. Mas eu sei que existem muitas pessoas que acreditam que a Bíblia foi escrita exatamente assim, Deus falando aqui e o cara registrando aqui. Muita gente. Até porque, quando você chega lá nos 10 mandamentos, é o que está acontecendo, né? Quando você chega no momento onde Moisés recebe a lei, com o decálogo, é isso que está acontecendo. Deus está dizendo e ele está escrevendo. Então, como você vê essa cena no Êxodo, dá a impressão que todo o restante da Escritura aconteceu dessa forma. E não foi assim, entendeu? O restante não. É uma parte específica que foi a entrega da Torá exatamente, e a construção do tabernáculo, né? A gente vai ver no livro de Êxodo, ele tem uma visão, ele está lá no monte, nos 40 dias que ele está lá, jejuando lá diante de Deus, ele tem uma visão, Deus mostra para ele a planta, de como deve ser feito, das medidas que deve ser feito. Provavelmente ele anotou, porque era muita coisa, era muito detalhe. Então vamos dizer assim, ele desce com as leis, que ele começa a escrever, com o decálogo, com a planta, né, com a ideia de como vai se fazer o tabernáculo. Então isso foi diretamente dado por Deus para Moisés. Mas o restante da Bíblia, ela acontece como um registro histórico, como uma documentação histórica. Imagine, por exemplo, se a gente fosse registrar aqui como aconteceu o nascimento dessa igreja, entendeu? A gente pegasse os livros Atos e começasse a fazer toda uma pesquisa do Evangelho de Lucas, é isso. Olha como é que Lucas começa o Evangelho. Depois de acurada pesquisa. Ele fala, ó excelentíssimo Teófilo, coube a mim depois de acurada investigação, ou seja, que ele fez uma pesquisa, ele foi se informar, então ele fez um registro histórico. Aí você vai me perguntar, aonde está a inspiração? Porque quando eu falo isso, todo mundo já acha que por conta de ter sido assim, perdeu a inspiração. Não perdeu a inspiração, por quê? Porque você vai ver que todo esse processo histórico que eles estão registrando, existe uma supervisão divina, existe um aval divino, autorizando isso, existe uma autoridade divina nesses escritos. Quando você pega, por exemplo, os profetas, eles escreveram aquilo que eles ouviram diretamente de Deus. Toda vez que você lê nos profetas, assim diz o Senhor, você vê que logo em seguida o profeta está dizendo, assim diz o Senhor, e todo o restante da fala está onde? Em primeira pessoa, como se ele estivesse dizendo, esta de fato é a palavra de Deus, eu registrei isso,
Deus disse isso, isso e isso, entendeu? Então isso carrega autoridade divina, é a voz de Deus. O instrumento humano apenas está o quê? Repassando no texto, né? Mas muitas outras partes da Bíblia, elas foram escritas de maneira intencional, de maneira histórica, de maneira de se fazer um registro. Você pega o livro de Esdras, basicamente as primeiras partes do livro de Esdras é só documentos históricos. Você pega Crônicas, é um baita de um livro de registros históricos, e fulano gerou fulano, e gerou fulano, e gerou fulano, e para saber quem eram as famílias, para saber que linhagem pertencia. Lembra que eu falei? O judeu sempre teve essa luta de se manter puro, de não se dar em casamento. Não, eu não falei aqui, eu falei ontem na IPD que eu dei aula, agora que eu lembrei. Então, os judeus, eles tinham uma proibição de Deus de se dar em outros casamentos. Então, como é que eu vou saber se a linhagem permaneceu pura? Fazendo registros, entendeu? Então, tem todo esse processo, que ele é um processo natural, aparentemente natural, entendeu? A inspiração, ela aconteceu meio de uma forma meio secreta, vamos dizer assim. A ação de Deus, ela aconteceu meio que por trás dos bastidores, entendeu? Mas isso estava sendo registrado como um evento histórico mesmo. Okay? Então, provavelmente, quem escreve isso aqui, há uma probabilidade de ter, entendeu? Tem pessoas que falam que foi uma edição, então assim, não tem como fechar esse assunto, entendeu? Agora, a maior parte hoje dos comentaristas, quase unânime, você pega, por exemplo, o Victor Hamilton, um grande estudioso do Antigo Testamento, ele tem um livro chamado Manual do Pentateuco. Quem publica esse Manual do Pentateuco? A CPAD, entendeu? A CPAD publica esse manual, e com certeza eles devem ter revisado, não é possível, não tem como você lançar um livro sem ter revisão, não tem como, tem que ter um editor, um teólogo, entendeu? Da confissão ali, de fé, que leu aquilo. E o Hamilton, ele deixa assim, várias vezes nesse manual do Pentateuco, assim, que a autoria do Gênesis não é de Moisés, entendeu? Ele deixa muito aberto isso, e passou, e está lá na CPAD. Entendeu? E os assembleanos vão lá e vão comprar e vão ler esse material. Embora suas revistas de escola dominical digam uma coisa, o livro do Hamilton diz outra, e outros livros que a CPAD está publicando hoje, vai muito desses comentaristas, desses acadêmicos. Entendeu? Então, tem a confissão de fé da igreja e tem o trabalho acadêmico. Nem sempre uma confissão de fé de uma igreja, que ela é elaborada lá atrás, foi elaborada lá atrás, né, e as pessoas mantêm a tradição. Vamos dizer assim, as tradições, elas ficam fixas. A pesquisa, ela vai acontecendo todo dia. Nesse exato momento, em alguma parte do mundo aí, tem um monte de pesquisadores, tem arqueólogos por aí, lá em Israel, trabalhando, para descobrir coisas que daqui a alguns anos vão ser novas referências, ou para derrubar essas teorias, ou para confirmá-las, entendeu? É isso. Alguém tem mais alguma pergunta? Vou falar sobre uma história, não sei, deve ser mentira, não sei também. Sobre uma cidade perdida abaixo da Amazônia, você já ouviu falar? Não. Ratanapá. Os pesquisadores... Se a gente pensar numa hipótese arqueológica do mundo antigo, das civilizações, das reconstruções, pode sim ter uma cidade, sim. Ela tem uma tecnologia aí que é tipo um escaneamento da área toda via laser, né? Sim. Uns aviões lá que eles fizeram e detectaram isso na Amazônia, né? Debaixo da floresta. Sim. Até isso se tornar evidência científica, né? Comprovado, fica como hipótese. Mas assim, uma coisa é certa, gente. O que você tiver como comprovado cientificamente, definido cientificamente, lembre-se que a proposta da Bíblia não é ser um livro científico. Vocês vão deparar isso no primeiro capítulo de Gênesis. Você vai ver que a ideia da Bíblia não é ser científico. A ideia da Bíblia é te levar para um relacionamento com Deus. Não é fazer com probabilidade científica, até porque é um texto que está escrito num outro cenário de mundo, entendeu? Vocês vão ver. Na próxima aula a gente entra em Gênesis, vocês vão ver o que eu estou falando, se segurar mais bem. Tem tecnologias mais avançadas do que hoje ainda naquelas épocas. Eles falam. Sim.
a gente tem um véu de mistério, né? Porque se você pensar que no Egito Antigo se operava o coração e o cérebro, gente, até hoje operar um cérebro é algo extremamente desafiador, entendeu? Meu sonho, quando eu era adolescente, era fazer medicina e ser um neurocirurgião, entendeu? Aí Deus me fez mexer com a cabeça das pessoas de outra forma, como eu estou fazendo agora. Mas a minha ideia era com bisturi mesmo. Mas assim, cara, o cérebro é um universo, cara. Pensa no universo. O cérebro é um micro-universo, cara. É uma coisa assim absurda. Você já viu informações que você acessa? Você já percebeu quando você lembra de uma situação do passado? Você volta, literalmente. Você pensa naquela situação da sua infância. Eu brincava com tal fulano, a gente fazia isso, né? A gente acessa uma memória e a gente vai para lá mesmo. Às vezes até volta os sentimentos, né, que você tinha naquele momento da sua vida. Isso é o cérebro. É uma máquina do tempo, cara. Você viajou no tempo e não percebeu. Isso aí é tão verdade que eu me lembrei hoje de um amigo meu de infância. Eu liguei para tanta gente, eu até consegui o número dele. Aí, tá vendo? Para você ver, é uma prova verídica. Isso nos move no presente. Um acesso de uma memória do passado mexe com toda a nossa realidade aqui. Nós nos transportamos mesmo. Então, agora imagine operar a cabeça de alguém no Egito Antigo. Operar o coração, que são técnicas que foram desenvolvidas, são recentes hoje na medicina. São recentes, se tiver 100, 200 anos, 300 tem muito. Então, é difícil explicar sobre essas coisas. Fica aquele véu de mistério que a gente não tem resposta. Tem lugar na Amazonas que ainda não foi nem pisado, né? Tem, a floresta amazônica tem uma parte ainda que ela é totalmente intocada ainda. Isso daí eu tenho plena certeza. Diz que muita gente não descobre no Japão assim, as informações não saem lá, só não pode dar alguma vez aí. Pode acontecer isso, poderia acontecer, sei lá, se fosse comigo e eu descobrisse uma tecnologia, eu já ficava lá mesmo, por que eu voltaria? Temos que pensar também por esse viés, né? Vou ver, estou vivendo num mundo de paz, por que eu vou voltar para um mundo de guerra? Entendeu? Então, não sei se eu estou adiantando a aula, mas eu gostaria de fazer uma pergunta. Se tiver adiantando, você responder também. Sobre o jardim do Éden, onde está localizado. Não existe uma especificidade, mas acredite-se muito que a região ali é onde hoje é a Turquia, o Irã, atual Irã, Iraque, entendeu? Aquelas terras abençoadas lá. A fala abençoada meio que irônica, entendeu? É um lugar de muito conflito, muita guerra, muitas necessidades, onde mulheres são tratadas como objetos, entendeu? Pela cultura. Vamos levantar e orar? Isso aí, gente. Deus abençoe. Tenham uma ótima semana. Oremos. Pai, nós te louvamos por tua bondade e graça. Nós te bendizemos pela tua fidelidade, pelo teu amor, pela tua presença em nosso meio. Que o Senhor possa abençoar os teus filhos, guiá-los, conduzi-los e instruí-los, mediante tua graça e amor, ó Pai. Peço que o Senhor lhes conceda uma semana de paz, uma semana abençoada e guardados por Ti. Oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Amém.